E dizer para quem está ao teu lado assim, como é uma bênção ter você aqui na casa de Deus, junto comigo, para celebrar e adorar. Fala, gente, vocês não falam. Eu estou falando com as paredes, e daí parece que estou falando sozinho. Né? Fala para a pessoa assim, que bênção que você está aqui, que nós podemos estar juntos para glorificar o nome do nosso Deus. Eu quero convidá-los também a todos nós nos entregarmos a Ele nesse tempo. Vou pedir para que você feche seus olhos e que você possa dizer assim, Senhor, a minha vida ela está nas Tuas mãos todos os dias e hoje é com muita alegria e gratidão que eu venho à Tua casa para poder entregar tudo que tenho, tudo que sou e ser grato cada vez mais à Tua presença, à Tua fidelidade, ao Teu amor. Que o Senhor, ó Pai, venha a falar conosco, venha nos envolver em Teus braços, venha encher, Deus, este lugar com a Tua graça, com a Tua presença, e que cada um de nós possa expressar, não apenas de uma forma externa, toda a nossa adoração, mas que possamos expressar de todo o nosso ser, de todo o nosso coração, toda a sua presença que está dentro de nós. E poder, Pai, dizer obrigado, obrigado pela tua imensa fidelidade, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua vida em nossas vidas. E hoje, quando a gente vem na tua casa, a gente vem para declarar que tu és Senhor, que tu és Deus Todo-Poderoso, não só aqui neste lugar, mas por onde eu estiver, eu sei que a tua presença ela está sobre mim. E queremos, ó Pai, nesta noite celebrar, adorar, engrandecer ao Senhor. Que a tua morada venha se fazer presente em cada um de nós. E que o teu Espírito Santo tenha total liberdade de não apenas andar neste lugar, mas de adentrar na nossa vida, de falar, de ministrar e estar, Deus, tocando o nosso ser por completo. Abençoe, Pai, esta casa, as ruas, as esquinas e quarteirões vizinhos a esta igreja, que os teus anjos estejam aqui acampados. Nós estamos aqui para abençoar esta cidade, estamos aqui para abençoar este bairro, abençoar, Deus, a cada família aqui presente e declarar que tu és o nosso Deus, o Deus soberano, o Deus poderoso. Abençoe esse momento, abençoe esta celebração e nos dê a tua vitória. Assim que eu oro, Pai, em nome de Jesus. E quem concorda diz amém. Vamos louvar, vamos adorar o nosso Rei Jesus. Aí você diz para a pessoa ao lado assim, preciso que você bata a palma junto comigo, tá bom? Vamos lá então. Vamos lá então. O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é poder. Ele é arma, é o escudo de todos os que nele confiam. Deus é minha fortaleza e a minha força. Com ele passo pelo meio de um batalhão. Ele adestra minhas mãos, me prepara para guerrear. Por quê? Porque é Deus, não Senhor, Ele é o Deus, senão nós poder. Aleluia, aleluia, aleluia. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder. Ele é arma, é o escudo de todos os que nele confiam. Deus é minha fortaleza, com ele passo pelo meio de um batalhão. Lança a mão, me prepara para guerrear. E por quê? Se não Senhor, de que eu chego, se não nosso Deus, aleluia, aleluia. Eu segui os inimigos e os alcancei. Os inimigos atravessei. Sou dos pés
Se não o Senhor, e quem é você? Quem é você? E não é Deus. Aleluia, 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 aleluia. Amém? Ele é o nosso rei, o nosso general, acima de tudo. Mas estamos aqui para também declarar a nossa gratidão, a nossa adoração a Ele, acima de tudo e de todas as coisas. E é o que nós queremos expressar, declarando a santidade e a grandeza do nosso Rei Jesus Cristo. Os santos e os anjos prostram-se a ti. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é glória. Tu és digno. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti. Tua é glória. Os santos e os digno de tudo. Pois tudo bem e tudo é para ti. Senhor de tudo.
Exaltamos, ó Pai, pela tua grandeza, pelo teu poder. Nós te exaltamos porque tu és grande, tu és rei. E sabemos que precisamos sempre, cada vez mais e mais e mais da tua presença. Que o Senhor venha sobre as nossas vidas, trazendo sempre, cada vez mais da tua graça, do teu amor e do teu poder, que é o que nós queremos expressar nessa noite, Senhor. Nós queremos, pode abaixar um pouco aqui, por favor, meu microfone. Nós queremos cantar um cântico novo junto com a igreja, creio que vocês já conhecem, devem cantar durante os seus dias na semana, mas é quando nós expressamos, quando nós temos tudo com o Senhor, mas ao mesmo tempo nós precisamos entregar o tudo para Ele. E muitas vezes nós achamos que queremos ter tantas coisas, queremos ganhar o mundo inteiro, ganhar tudo que há lá fora. Mas o que é mais importante é nós termos a intimidade, nós temos a presença do nosso Deus junto conosco. E que você e eu e todos nós hoje possamos expressar estas palavras dizendo: Senhor,
Eu quero viver junto contigo, eu quero caminhar junto com o Senhor a cada dia e declarar que a tua presença é o que importa na minha vida. Amém? Tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro? A minha alma se perder sem ti, Senhor. Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho nada, eu sei sem ti, Senhor. Só tua presença me basta. Eu te levarei por onde eu for. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os teus tesouros e esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho nada, eu sei, Senhor, só tua se eu não share.
Aqui estamos nós, declarando a tua bondade, declarando, Senhor Deus, que tu és o Rei das nossas vidas. Que o Senhor venha e traga sobre nós sempre um coração pronto a se humilhar, pronto a se quebrantar na tua presença. E que possamos, Deus, a cada dia não apenas olhar para nós e os nossos interesses pessoais, mas que antes de tudo possamos olhar para Ti, possamos declarar toda a glória, toda a honra ao Senhor e declarar, Deus, que nós não somos absolutamente nada sem a Tua presença em nossas vidas. Que o Senhor possa falar, que o Senhor possa tocar-nos, que o Senhor possa ministrar ao mais profundo do nosso ser. E que possamos, eu sei, instrumentos de bênção para edificar vidas, ó Pai, não somente aqui, mas por onde nós estivermos. Nós queremos sempre declarar a Tua bondade, o Teu amor e a Tua graça. Vem neste lugar, Senhor. É assim que oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Você pode se assentar nesse tempo para a glória do Senhor. Legal. Alô. Liga esse. Normal. Pode abaixar esse, digo. Bem. Isso. Amém. Amém? Vocês estão passando muito calor em casa? Sim, né? Mas faz parte, Deus trabalha isso em nós e nós precisamos a cada dia do calor nas nossas vidas. Eu quero deixar aqui hoje um aviso muito importante. Então não perca isso de vista e do seu coração. Nós vamos falar um pouco sobre o Acampa Verão. Então, alguns já fizeram as inscrições e nós precisamos que você faça as suas inscrições. Presta atenção, quando você fizer a inscrição, você não precisa pagar já. Você só está confirmando a sua presença e a partir do dia 8 de fevereiro que você vai começar a pagar. Daí você vai procurar o pessoal e vai fazer o pagamento da sua inscrição, ok? Então, nós vamos ter um acampamento de verão de famílias no dia 14 a 17 de fevereiro. Olha para mim, vamos fazer assim, ó, olha para mim. Vocês ficam olhando para os lados assim, ó. Eu tenho que fazer vocês não se distrair, tá bom? Então, do dia 14 a 17 de fevereiro, nós vamos ter nosso acampamento de famílias aqui em Uvaia, pertinho lá na chácara da Mabel e do Newton, que são irmãos da nossa igreja. E nós vamos estar fazendo isso em barracas. E aí eu quero fazer o seguinte, passar para vocês algumas informações. Tem pessoas que não querem ir porque não tem barraca. Gente, nós vamos fazer o seguinte,
Quem tem barracas, nós vamos ir atrás das pessoas que têm barracas, para que as pessoas possam ficar em barracas, ok? Crianças não podem ir sozinhas para este acampamento, pai e mãe. Aí eu vou mandar meu filho e vocês cuidam. Não, você precisa ir lá para cuidar do seu filho, da sua filha, seja lá quem for. Eles não podem ir sozinhos, nós não vamos cuidar deles. Pode abaixar, está muito alto, faz favor. Outro detalhe que eu queria deixar assim para vocês. Como é algo em família, nós queremos muito que todos vocês possam participar. Vocês ou os amigos de vocês, familiares de vocês. Não precisa, às vezes você fica assim, é só nós da igreja? Não, nós estamos abrindo para outras famílias para participarem. Nós vamos ter todos esses dias de sábado, vai começar no sábado e vai terminar na terça-feira. Então, nós vamos estar lá durante todo o dia com uma equipe, várias pessoas vão estar trabalhando neste evento, nesse trabalho junto como igreja. Se você vai trabalhar na segunda-feira, no sábado, na terça-feira, você pode ficar conosco e depois você pode ir para o trabalho e retornar lá para a chácara. Tá ok? Pastor, mas daí eu não vou ter marmita. Nós vamos fazer marmita para você levar para o trabalho e depois você voltar. Tá ok? Então, não se incomode com a questão, eu não vou ter o que comer, eu não sei o que. Não, queridos, nós queremos que você venha e participe, tá bom? Nós lá durante o dia vamos ter o dia inteiro de atividades, certo? Então, nós vamos ter oficinas, que nós vamos trabalhar com idades, né, específicas, com grupos específicos. Nós vamos ter um culto juntos durante a noite. Nós vamos ter, durante todo o dia, dinâmicas, brincadeiras, tempo livre. Estamos trazendo, assim, várias atividades, desde sábado até terça-feira, para todos vocês poderem participar, certo? Então, nós não queremos que você fique em casa. Nós não queremos que você não venha. Nós queremos que você participe junto conosco. E o que nós temos observado muito é que as pessoas hoje estão muito assim, não quero ir. Não consigo. Não posso. Vocês não sabem a quantidade de não que a gente ouve. Até pagar de graça. Nós estávamos pagando de graça, as pessoas não querem ir. Certo? Então, são dias que nós vamos ter em família, com grupos de pessoas, conhecer novas pessoas. Nós vamos ter um grupo de pessoas que está vindo de fora. Preletores de fora vão estar, tanto para as mulheres, para os homens. Vamos ter preletores lá junto conosco, já confirmados, já estão já agendados conosco. Então, nós queremos muito a tua participação. Então, no grupo da igreja ou no final da própria celebração, você pode entrar no link, preencher a sua ficha de inscrição, que é bem fácil, só os seus dados ali, nome, endereço, idade e a intolerância, se você tem algum tipo de intolerância, algum tipo de comida, até isso nós vamos fazer um pouco separado para que as pessoas não tenham problema com a alimentação, tentar deixar todo mundo de uma maneira em que todo mundo fique saudável, que não tenha problema nenhum lá, tá bom? Então, nós queremos muito, muito a tua participação. Vocês que têm barracas, né? Você que tem mais que uma, você pode procurar a Bruna no final do culto. A Bruna é aquela que está com o Miguel lá no bebedouro agora, que o Miguel está tomando posse. Mas vocês conhecem a Bruna, vocês podem falar, Bruna, eu tenho 2 barracas, eu tenho uma tenda. Às vezes você tem uma tenda, ajuda com a tua tenda também, que vai ajudar bastante lá para a gente poder criar algumas atividades com essas tendas, tá bom? Então nós queremos muito, muito, muito a tua ajuda. Lembrando, nós vamos começar no sábado, às 13 horas. 1h da tarde começa no sábado lá, certo? E nós vamos encerrar na terça-feira às 5 da tarde, tá bom? Então começa sábado à 1 da tarde lá na chácara e terminamos às 5 horas. Lembrando, de 0 a 5 anos não paga a inscrição. De 6 a 11 anos paga R$180. Então, de 6 a 11 anos, paga R$180. E de 12 anos para cima, paga R$360. Aí você vai falar assim, 360 é caro. Não é. Por quê? Você vai pagar 360 nesses 4 dias. Café da manhã, almoço, lanchinho da tarde, vai ter, né? Lanchinho da tarde, jantar,
e mais uma pequena ceinha antes de você dormir, tá? Então nós vamos ter refeições assim bastante para que todo mundo fique lá saudável, firme e não reclame da comida, tá bom? Então nesses dias vai ser assim. O culto que é para ser no dia 15 aqui na igreja à noite não vai ter culto aqui e os irmãos podem ir no culto lá na chácara. O culto de domingo à noite do dia 15 não vamos ter na igreja, mas nós vamos ter lá na chácara. E toda a igreja está convidada para ir para lá. Tá bom? Então, você pode não participar conosco, mas você pode participar do culto de domingo e a gente vai estar lá. Amém? Beleza? Todo mundo entendeu? Eu queria muito que vocês fossem. Certo? Os jovens e os adolescentes têm um desconto especial, tá? Então, todos os jovens e todos os adolescentes que forem, certo? Eles têm desconto especial. Crianças não, só os jovens e adolescentes, porque eles trabalharam ano passado e eles têm uma ajuda de custo para a sua inscrição, tá bom? Então, a gente quer contar com vocês, queridos, e esperamos vocês lá. Amém? Amém? Eu acho que vocês estão muito assim, preocupados, ou acho que eu estou fazendo pressão. Eu não estou fazendo pressão. Eu quero que vocês venham, participem conosco. Crianças, podem vir, vamos orar por vocês também. Cadê os pequenos? Bem devagar, bem com calma. Isso, bem com calma. Vem, Isa, venha, Isa. Venha. Traga ela, Kelvin. Isso, vem com ela para ela não ter vergonha. Abaixa esse microfone aqui, Diego, o de mão, bem baixinho. Oi, tudo bem com você? Tudo bom? Então tá bom. Vamos orar então, todo mundo assim, com as mãozinhas? Vamos fazer oração, todo mundo com o olho fechadinho. Isso, olho fechadinho. Fecha o olho, menino. Obrigado, Deus, por esse tempo e queremos agora abençoar os nossos pequenos e adolescentes que aqui estão, que vão ser ministrados pela Tua palavra. Abençoa, Pai, cada um deles para que eles sejam bênção por onde quer que eles estejam, que eles sejam bênção em casa, na escola, por onde forem. E abençoe nossos professores que vão ensinar, ministrar a palavra nesse tempo. E que a Tua palavra adentre cada coração com grande poder e graça. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. 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 Hã? Amém. Quase. Sem microfone você fala, né? Amém. Então tá bom. Todo mundo certinho. Crianças, então, lá na escada, com calma, para não trupicar, não travar o tênis de vocês. Ali atrás tem o berçário também, certo? O pessoal lá do berçário, tudo atento. Todo mundo com a sua Bíblia aqui, queridos. Hoje eu vou pregar bem rápido. Depois. Todo mundo com a Bíblia? 1, 2, 3. Essa é a minha Bíblia e eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. E eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu nunca mais serei o mesmo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca. Em nome de Jesus, amém e amém. Gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mateus 6, versículo 33. E hoje o nosso tema é de volta ao centro. De volta ao centro. Diga assim, de volta ao centro. Todos acharam, amém? Mateus 6, 33. Fala assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Esse é um versículo muito conhecido, um versículo que muitos de nós já até decoramos,
Em algum momento você lembra dele, aonde o próprio Cristo fala para nós buscarmos primeiramente a Deus na nossa vida. E logo depois, em seguida, ele coloca assim que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que tem acontecido hoje em nossos dias é justamente muitas vezes ao contrário. Esse versículo tem sido colocado numa posição contrária. As pessoas têm procurado primeiro as coisas para serem acrescentadas e aí depois elas buscam Deus em primeiro lugar. Certo? Aliás, nem é em primeiro lugar, vai dizer assim, e busquem ao Senhor. O primeiro é cortado. Muitas vezes, quando isso acontece, é porque Deus não está no centro da nossa vida. E por que hoje o tema é de volta ao centro? A minha pergunta para você é, aonde Deus está na sua vida? Em que local da sua vida ele se encontra? Porque muitas pessoas falam assim, eu tenho Deus na minha vida. Ok, eu posso ter Deus lá na ponta do pé. Eu posso ter Deus aqui na minha barriga. Eu posso ter Deus nas minhas costas. Mas as pessoas nunca, eu ouço, é muito raro ouvir pessoas falarem que Deus está no centro da sua vida. Eu não quero hoje trazer uma mensagem para você, aonde você sinta-se assim, pressionado ou acusado. Eu não estou aqui para acusar ninguém e nem para apontar dedo para ninguém. Mas o que eu vou falar para você é de pontos e assuntos que são muito sérios e muito graves, que nós hoje estamos vivendo, e aonde nós vemos pessoas totalmente fora da vontade de Deus, totalmente fora do centro de Deus. E não é culpa de Deus, não é culpa de ninguém lá fora. Muitas vezes é porque nós estamos procurando coisas que não são aquilo que gostaríamos que fosse. Nós estamos procurando, às vezes, situações onde vão satisfazer o nosso eu, satisfazer o nosso ego, satisfazer muitas áreas da nossa vida. E nós não estamos permitindo que Deus esteja no centro de tudo. E quando nós não deixamos Deus no centro, nós primeiro perdemos o foco, perdemos a direção. Depois nós começamos a justificar muitas coisas. Então nós perdemos o foco, começamos depois que perdemos o foco a justificar por que não está andando, por que as coisas não vão. E logo em seguida nós começamos a nos diminuir, porque nós não estamos vendo nenhum nem outro dar certo. E aí a gente começa a achar assim, eu sou um fracassado. Eu não consigo caminhar, eu não ando, as coisas não vão, porque comigo é que acontece tudo. E logo em seguida, nós vamos perdendo o temor e a reverência a Deus. Porque hoje muitas pessoas não têm procurado Deus, porque eles acham que Deus não serve para absolutamente nada, porque elas perderam o foco, justificam todas as coisas, se diminuem e não conseguem olhar para Deus. Como um Deus soberano, como um Pai, que pode ministrar e trabalhar em tudo na nossa vida. Então, o que eu quero trazer hoje é algo para que você possa se reposicionar, que você possa se colocar numa posição novamente aonde Deus esteja no centro de tudo na sua vida. Amém? E um dos primeiros pontos que eu queria deixar para vocês está no livro de Lucas. Se você puder abrir comigo, Lucas um pouquinho mais à frente de Mateus. Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 10, versículo 38. Lucas, capítulo 10, versículo 38. Hoje eu vou pedir para que vocês me acompanhem na palavra aqui, tá bom? Então, Lucas 10, capítulo 38, nós vamos ler até o 42. É bem rapidinho essa parte. Todos acharam, amém? Então diz assim, ó. Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. E respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Amém? A primeira situação que eu quero trazer aqui para nós hoje é a palavrinha chamada distração. Diga assim, distração. Sabe, quando Deus começa a deixar de ser o foco, é porque a distração entrou na nossa vida.
E aqui nós vemos o texto em que Jesus está indo na casa de Marta e Maria e também de Lázaro, que era o irmão, né, a qual vocês lembram da historinha. Não é mencionado aqui, mas é eles também que fazia parte. Jesus vai à casa deles e Marta prepara tudo. Ela prepara a casa, ela prepara um lanche, ela prepara aqui. E Maria, sua irmã, todo mundo vai dizer assim, bem folgada, ela pega e fica ouvindo Jesus falar. E Marta se incomoda com isso e ela vai para Jesus e fala, viu? O senhor não se incomoda dela ficar aí sentada junto com vocês e não vem me ajudar? E aí Jesus fala, Marta, Marta, você está escolhendo algo errado. E Maria está escolhendo a parte certa. Ou seja, Maria quis e tinha sede de ouvir Jesus. Ela queria estar com Jesus. E Marta, por estar tão preocupada com outras coisas, acabou esquecendo desse detalhe. E nós hoje vivemos isso em nossa vida. Muitas vezes a distração, ela tem desalinhado a nossa vida. Nós estamos vivendo tempos de distração muito grande. Por exemplo, aqui na igreja, eu vou falar de vocês mesmo, todos vocês que vêm na igreja. E você pode passar para aqueles que não vieram na igreja. E não é só na minha igreja aqui com vocês, mas todas as igrejas fazem a mesma coisa, tá? Pega o celular e fica o tempo inteiro mexendo no celular na hora da mensagem. E na hora que o pastor está falando, é celular para lá, e celular para cá, e tablet para lá, e tablet para cá. Não sei se está gravando o culto. Tá, né? Então tá bom. Quem está em casa, escuta também. Quando vir para a igreja, não faça isso. Ou se não, você pega a sua Bíblia, enquanto o pastor está falando, e aí você fica lá. Ou se não, você está lendo o texto inteiro. Por que você não leu em casa o texto inteiro? Por que você já não fez isso lá fora? Por que quando você vem com o celular, você não usa ele lá fora? Qual que é a ideia, pastor? Por que você está falando isso? Sabe o que eu estou falando? É que isso nos distrai. Tudo que a gente faz fora do planejamento da nossa vida, daquilo que estamos fazendo, ele entra como distração. Se você pesquisar na internet e perguntar assim, o que é distração? O que tem sido hoje vivido a distração no meio social? Sabe, hoje as pessoas não conseguem ficar paradas, sentadas. Elas não conseguem ficar assistindo um filme de 1h30. As pessoas hoje elas estão tão agitadas que elas com o celular, sabe quem que ensinou isso para nós? O próprio celular. Porque quando você entra no teu stories, do Instagram, Facebook, seja lá o que for, você tem esse movimento. Não é assim? Tudo tem que ser rápido. Porque nada pode distrair a tua atenção de receber mais informações. Nós começamos a receber inúmeras informações e achamos que temos tudo na nossa mão. E isso tudo tem desalinhado a nossa vida. Nós estamos hoje indo atrás disso e infelizmente nós estamos sendo seduzidos a ter um comportamento que não agrada muitas vezes o coração de Deus. Aí quando nós procuramos a Deus, nós achamos que isso é algo urgente. Deus, agora eu preciso de você, porque olha, eu fui na igreja, eu orei, eu fiz isso e tal, mas você não tem dado tempo a Ele. Você tem dado atenção a tantas e tantas outras coisas. Sabe, eu não me incomodo de termos celular dentro da igreja, ou você usar a sua Bíblia no celular, não é problema. Só que o grande problema é que muitas pessoas esquecem. E elas começam a usar, por quê? Porque chega mensagem. Vocês já viram como nos distrai? Às vezes você está conversando em casa com alguém da sua casa, e aí o celular treme. Blim, ou faz aquele som. Blum, 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 e eu tenho que ver o que é. Isso distrai você daquilo que você estava conversando. Às vezes você estava conversando algo sério, uma decisão correta que vocês iam tomar. Chegou uma mensagem, peraí, deixa eu ver primeiro. Distração desalinha, e Marta estava sendo distraída pelo quê? Porque eu tenho que fazer alguma coisa. E nós hoje também estamos assim, eu tenho que pegar o meu celular para ver quem que mandou mensagem, ver se a mãe está bem, ver se o pai está legal. Ah, o fulano de tal me mandou uma foto, o que será? O que eles estão fazendo? É assim que estamos vivendo hoje. E dentro da igreja as pessoas vêm, recebem a palavra, ou dentro da própria célula, seja em qualquer lugar que for, pega o celular e fica. Gente, você acha que os meus olhos só estão focados em uma ou duas pessoas? Eu estou aqui na frente, eu vejo todo mundo mexendo às vezes no celular. Eu vejo vocês ali, ó. Ai, pastor, você não sabe o que eu estou fazendo. Eu sei o que você está fazendo, sabe por quê? Porque em muitas situações eu vi pessoas postando fotos no horário do culto e estavam sentadas aqui, ó, e não era foto da igreja. Sabe como que eu sei? Porque eu cheguei em casa e eu, sem querer,
fui mexer no celular e eu vi inúmeras fotos de pessoas escrevendo e mandando fotinho de coisas que não tinham nada a ver na hora que estavam sentadas aqui na igreja. Sabe o que é isso? Distração. Não é a criança que corre na igreja, não é o irmão que levanta para fazer xixi na hora do culto, que sempre dá vontade de fazer xixi na hora do culto. Ou a gente tem sede. Sabe, esses dias eu fui num shopping que eu achei lá, tem até agora água com gás, né? Você pode chegar lá e apertar e a água, já sai água com gás. Eu pensei assim, eu vou ter que comprar água com gás para pôr na igreja também, porque todo mundo ama água no culto. Sabe o que é isso? Distração. Quando nós saímos de algo que estamos tentando buscar o foco, nós perdemos aquilo que é de melhor para a nossa vida. Aí o pastor é fraco, a igreja é fraca, nós temos uma oração muito furrepa, certo? Que não acontece nada. Só quero te dizer uma coisa, no dia 31 para o dia 1º, uma pessoa foi curada do câncer aqui dentro da igreja, com a oração do povo que estava aqui orando. A pessoa não veio com distração, a pessoa veio buscar a presença de Deus. Então continua no celular. Outra situação que acontece, que quando Deus sai do centro da nossa vida, é porque a nossa agenda está muito ocupada. Quando a nossa agenda está muito ocupada, a distração acontece. E sabe o que acontece quando nós estamos com a agenda ocupada? A presença de Deus vai ficando mais distante, mais distante, mais distante. Aí tem irmãos que falam assim, você viu a foto daquele irmão lá na igreja, lá no Instagram? Você viu aonde que eles foram? Você viu os copos que eles tinham? Você viu a roupa degotada de uma ou não sei o quê? Sabe, a gente vê, porque vocês postam. Só tem uma coisa que eu quero dizer a vocês. Quando você vê algo que você faz com que as pessoas olhem de uma forma diferente, e esse olhar é um olhar de afastamento, significa que a agenda da pessoa está totalmente fora da presença de Deus. E por que eu digo agenda? Porque cadê o teu tempo com Deus? Qual é o teu tempo de oração com Deus? Qual é o teu tempo de leitura da palavra de Deus? Qual é o teu momento com Deus? Nós não temos, eu ouço muitas pessoas que falam assim, eu tenho tempo com Deus. Aonde? Nós vemos agendas assim, o cara começa das 7 e vai até meia-noite. E eu pergunto em que momento orou, em que momento buscou a presença de Deus. Eu estou falando presença de Deus, eu não estou falando apenas leitura. Sabe o que é presença? É você entrar sozinho para ler a palavra de Deus e orar. E você sentir que Deus está naquele lugar. Não um demônio que entrou lá e você, opa, o que está acontecendo? Meu Deus. Não, é você sentir a paz entrando dentro do teu ser. É você ouvir a voz do Senhor. É você sentir arrepio de saber que a glória de Deus está dentro daquela sala, daquele quarto onde você está buscando. Mas nós hoje estamos sendo tão distraídos pela nossa agenda tão atarefada. E nós vemos o quê? Não é falta de tempo na nossa vida. É falta de prioridade na nossa vida. A distração ela está entrando, sabe por quê? Porque nós não temos tempo. Tempo nós temos. Não adianta você vir falar para mim, não tenho tempo. Todos nós temos tempo. Mas tem um grande problema, que as pessoas não colocam em prática. É colocar Deus como prioridade na sua vida. E uma outra situação que acontece com a distração. A distração também, ela acontece quando há um cansaço espiritual e emocional. Tem muitas pessoas hoje que elas vivem tão ocupadas, fazendo tantas coisas para Deus, tantas coisas, e elas não conseguem se entregar para Deus como deveriam. Às vezes a pessoa está na igreja 24 horas, está fazendo um monte de coisa na igreja, está fazendo isso, fazendo aquilo, mas está vendo o lar sendo destruído, está vendo um filho, uma filha que não quer saber de pisar na igreja, está vendo situações complicadas dentro de casa, porque às vezes quer priorizar demais uma vida que não está vivendo corretamente. E aí está sendo distraída por situações. Sabe, todos nós temos problemas. Diga assim, eu tenho problema. Fale com vontade assim, eu tenho problema. Eu tenho problema. Sabe? Agora eu quero te dizer uma coisa. Você não é o único que tem problema. Todos nós temos. Todos nós temos. Mas eu quero que o meu problema seja maior para que a pastora ouça. Eu tenho que ter um problema maior que o do Christian. O meu problema tem que ser maior que o teu, Márcio. Porque se for maior, vai trazer assim,
Ele tem um problema maior que o meu. Vamos orar por ele, vamos fazer alguma coisa por ele. E sabe o que acontece? Começa a orar, fazer um monte de coisa e você nem se mexe. Você só quer que todo mundo escute que você tem problemas. E que espiritualmente todo mundo é fraco, e não é. Nós precisamos tomar um grande cuidado com a distração. A distração tem atrapalhado inúmeras vidas, tem atrapalhado muitos irmãos e irmãs de crescer. Nós hoje estamos conectados a tudo, menos a presença de Deus. Garanto que se você abrir o seu celular e mostrar para mim quantos grupos, em quantas redes sociais você está fazendo parte, você está conectado em todo lugar, você está conectado com coisas que a gente nunca imaginou que um ser humano podia estar conectado, mas está. Mas quando a gente pergunta assim, a presença de Deus, como é que foi a tua conversa com Deus? Como é que foi isso? Não sei. Oramos correndo, lemos a Bíblia por obrigação. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu ouço muitos que se o pai e a mãe não fossem cristãos, eles jamais pegariam numa Bíblia. A gente hoje, para orar, você tem que implorar para o abençoado orar. Eu não gosto de orar. Eu já vou te dizer uma coisa, quando você fala assim, ó, não gosto de orar, para mim você não tem intimidade com Deus. Ponto. Ai, pastor, você está sendo... Não estou sendo. Eu estou falando o que é real. Porque quando você diz assim, eu não consigo orar, eu não oro, eu não posso orar em público, é porque tem algum problema. E o problema é falta de intimidade, presença. Porque se a gente tem intimidade com Deus, Deus faz a gente falar. Sabe, eu vou contar uma historinha para vocês de um cara bem famoso na Bíblia, que se chamava Moisés. O Moisés, quando Deus chamou ele lá na sarça, pegando fogo e tal, sozinho, Deus falou assim, você vai chegar lá, no meio do faraó, e você vai falar assim, porque eu vou libertar o meu povo, blá, 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 blá. Sabe o que ele falou para Deus? Eu não posso falar porque eu sou gago. Olha só que absurdo. Eu sou gago. E Deus falou assim, não tem problema, eu vou pôr o seu irmão Arão, e o seu irmão Arão vai te ajudar. Quando você lê a Bíblia, você talvez nunca prestou atenção nisso. Mas quando você vai ler a Bíblia e Moisés volta para falar com o faraó, a Bíblia fala assim, e Moisés disse, e Moisés falou com o faraó. Quem falou? Foi o Arão? Foi o Arão? Foi o gago. Sabe por que isso aconteceu? Sabe por que Moisés falou? Porque Moisés via a presença de Deus. Moisés sentia e estava com Deus na sua intimidade. Então você pode inventar qualquer coisa para distrair. Se você busca a presença de Deus, Deus usa, Deus fala através da sua vida. Fazemos muitas vezes muitas coisas para Deus. Nós fazemos muitas coisas para Deus, mas muito pouco com Deus. Fazemos um monte de coisa para Deus, mas fazemos pouco com Deus do nosso lado. Cuide com a distração. Eu queria falar mais sobre distração e vou falar em outro momento, mas a distração tem sido algo problemático nos nossos dias. É uma epidemia de distração mundial que tem atrapalhado todos de poder crescer espiritualmente, emocionalmente, materialmente, socialmente e em todas as áreas. Mas o que eu quero hoje dizer a vocês, a distração, ela tem entrado nas nossas vidas e ela tem deixado você perder o foco de Deus. Amém? Segunda situação que eu queria deixar para vocês, está lá no mesmo Evangelho de Lucas, capítulo 14, um pouquinho mais à frente de onde vocês estavam. Lucas, capítulo 14, versículo 16. Lucas 14, versículo 16 até o 20. Fala assim, ó. Jesus respondeu, certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, olha só, um por um, a apresentar o quê? Desculpas. E o primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir lá vê-la, por favor, desculpe-me. E outro disse assim, acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las, por favor, desculpe-me. Ainda outro disse, acabo de me casar
Por isso, não posso ir. Até aqui. Uma segunda situação que nos faz perder Deus do centro da nossa vida são as desculpas. Diga assim, desculpas. Qual foi o primeiro que eu falei? Que é? Distração. A segunda é? Então, distração e agora? Desculpas. Gente, aqui é um texto bíblico que um homem prepara um banquete, prepara um jantar, sei lá, preparou algo gigantesco e convidou as pessoas para participar de um jantar, comer. E todas as pessoas que ele convidou, todos eles trouxeram desculpas. Vocês podem diminuir um pouco ele, para fazer menos barulho? Desculpas, obrigado, Felipe. Quando a gente fala de desculpas, é o quê? Hoje as desculpas são sinais de um coração que está fora do centro da vontade de Deus. Deus muitas vezes nos chama para estar perto e sabe o que a gente faz? A carne responde com justificativas, com desculpas. Deus está convidando você a participar da sua ceia e aí você diz assim, hoje eu não posso. Hoje nós temos aqui a oportunidade de participar de um culto numa igreja, de vir livremente a uma igreja. Moramos num país que nos dá essa opção, que nos tem dado liberdade para isso. E aí, sabe, nós encontramos desculpas, porque eu estou cansado, porque eu trabalhei a semana toda, porque é bem no domingo que eu preciso descansar, é bem no domingo que eu não consigo fazer algo para o Senhor. O Senhor me entende, o Senhor não te entende porcaria nenhuma. Nós temos que ser franco. Tudo assim, ai, Deus me entende. Deus não entende quando você tem a oportunidade de adorar, de buscar, e você não faz. E você não se entrega, e você não se coloca à disposição dele. Sabe, quem não quer mudar de vida é o tipo de pessoa que sempre vai encontrar um motivo para alguma coisa acontecer. Nós inventamos desculpas porque nós não queremos nos comprometer. Nós inventamos desculpas porque eu não quero estar presente, porque eu não quero mudar minha vida. Imagina, o pastor fala, eu já não gosto da voz dele, eu tenho que terminar. Ah, ele demora, ah, não sei o quê, ah, é muito chato, ah, é isso, ah, é calor, ah, não sei o quê, é frio, ah, bababá. Nós temos desculpa para tudo, sabe por quê? Porque a gente não quer mudar. Nós não queremos mudar porque o pecado está tão gostoso, está tão bom. Eu sempre falei para vocês que o bicho de pé é um dos bichos mais gostosos que existe no corpo do ser humano. Porque ele traz uma coceira que arrepia nas costas. Quem já teve bicho de pé? Vamos, levante a mão aí, tudo bichento. Que teve? Você não ficou aquela vez que ficava assim? Eu não vou coçar com o dedo porque fica com cheira. Não, mas com o pé assim, aqui dá. Porque é gostoso. Sabe, nós muitas vezes queremos tudo, mas nós não queremos mudar. Vou falar do acampamento, todo mundo tem desculpa. Eu também tenho desculpa para não ir. Eu não vou porque vocês não vão. E sabe o que eu falei? Falei assim para Deus, se a maioria da igreja não for, vocês não me peçam para fazer retiro, acampamento nos próximos 20 anos. Porque eu não vou fazer mais. Porque sabe, se a ICP faz, eu vou. Se a quadrangular faz, eu vou. Eu quero ir, eu quero. Se a presbiteriana faz. Eu não estou falando errado deles, eles têm que fazer mesmo, como nós estamos fazendo. Por que o dos outros é melhor? Sabe por quê? Porque você acha que lá você vai chegar e ninguém vai falar as verdades da palavra de Deus para você. Porque ninguém te conhece, ninguém sabe quem você é. Você está inventando desculpa. Aí porque se eu for no nosso, eles vão lá e vão fazer isso. Nós não vamos fazer nada, queridos. Nós vamos fazer aquilo que Deus nos pediu para fazer. Trazer comunhão, trazer alegria, trazer adoração, louvor. Ter tempos onde nós vamos aprender, sorrir, vamos nos divertir. Vamos chorar, nós vamos perder nas brincadeiras, nós vamos ganhar nas brincadeiras. Porque isso faz parte da nossa vida. Mas encontramos desculpas para tudo. Eu tenho que ler com óculos, senão eu não enxergo. Mas tudo é desculpa. Cada desculpa empurra Deus para a borda da nossa vida. Porque hoje, se eu me desculpo para qualquer coisinha aqui, eu vou me desculpar com Deus. Deus, hoje eu não posso porque eu tenho muito problema. Deus, eu não posso isso. Aí sabe o que acontece?
Deus não é uma pessoa que a gente pensa assim, Deus é rejeitado, por isso que Ele quer minha atenção. Não, Ele não é rejeitado. Ele é uma pessoa, Ele é um Deus que quer que você não o adie na sua vida. Ele quer que você viva com Ele, Ele quer que você ande com Ele. Ele quer que a gente pare com as desculpas. Nós pedimos desculpas por tudo. Se eu faço uma coisa errada e a pastora vem cobrar de mim, eu vou inventar uma desculpa. Não fui eu. Não é assim que você fala para mim? Você sempre tem uma justificativa. Ela fala, você sempre tem uma desculpa, mas é verdade, não fui eu que fiz, não mexi. Como se só estava você, mas não fui eu. Tudo nós temos desculpas. A mesma coisa é na igreja, a mesma coisa é com Deus. Desculpa. Que nem eu falo assim, não levante para tomar água. Aí sempre tem um irmão que fala, mas eu preciso tomar remédio. Não é assim? Eu preciso ir no banheiro o tempo todo. É? Eu até entendo alguns, porque eu conheço. E às vezes eles falam para mim, pastor, eu realmente... Só que quando uma pessoa tem esse tipo de problema, sabe o que ela faz? Ela vai sentar nas últimas cadeiras, porque se precisar, ela vai sair bem de fininho, assim, para que ninguém observe. Porque ela não quer que vejam. Mas tem uns que tem problema disso e senta na primeira fileira para levantar e dizer assim, ó, tô indo, gente. Tô indo no banheiro, tá? Desculpas para mostrar-se. Desculpa para dizer que é importante. E não é isso. Agora, nós precisamos mudar muitas vezes o nosso coração. Nós precisamos mudar o nosso jeito de ver. Hoje tem pessoas dizendo assim, Deus me entende. Deus sabe que eu trabalho demais. Deus sabe que eu oro demais. Deus sabe, Deus entende. Gente, não é assim. Não inventa essas palavras. Vocês sabem muito bem que Deus quer ver a gente todos os dias com Ele. Ele quer que a gente procure Ele todo dia. E Ele entende quando você está numa situação, mas Ele quer te tirar daquela situação para não viver longe dEle. Entenda isso. Tem gente que fala assim, quando tudo se ajeitar na minha vida, eu volto. Quantos fazem isso? Quando as coisas arrumarem, por exemplo, você está trabalhando no ministério, está fazendo alguma coisa na igreja, quando eu estiver bem, eu volto. Sabe quando você vai voltar? Nem vou responder. Não volta. O que Deus já pediu para você? E você continuou adiando, adiando e adiando. Ou seja, criando desculpas, desculpas e desculpas. Uma terceira situação que a gente se afasta da presença de Deus está no livro de Juízes. Vamos lá em Juízes, volta lá na sua Bíblia, lá no Velho Testamento, depois de Josué, você vai encontrar Juízes, capítulo 6, versículo 14 e 15. Tem um astro aqui da Bíblia, um cara assim, mega star, que ele conta uma história para nós que é muito legal, que mostra como é você criar uma desculpa para você criar uma outra situação que faz Deus ficar fora do centro da sua vida. Olha só, o versículo 14 até o 16, Juízes, capítulo 6, versículo 14 ao 16. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Aqui tem um rapazinho chamado Gideão, diga Gideão. Gideão fez algo que muitas pessoas fazem. Elas se depreciam. Diga assim, depreciam. Não é depressão, é depreciar-se. Não dar valor àquilo que você tem. Gideão, olha só, quando eu comecei o versículo eu falei assim, que Deus trouxe uma palavra para ele. Eu escolhi você para guerrear. E aí Gideão responde para Deus. Eu sou o menor da minha família, todos da família, tem 15
E o Senhor vem olhar para mim, o menorzinho, o pequeno, o pobre, coitado, sei lá. Não vou nem colocar palavras, senão depois, ai, você falou de mim. Ai, porque... Eu não estou falando de ninguém aqui, eu estou falando da depreciação que nós fazemos. Gideão fez isso. Gideão olhou para a sua identidade e viu que ela era pequena e fraca demais. Ele perdeu a identidade. Ao falar para Deus assim, eu sou menor, eu não tenho capacidade. Por que você escolheu? Vai procurar outro. E Deus fala assim, eu escolhi você. Eu estou chamando você. Sabe por que muitas pessoas hoje não estão voltando a buscar a presença de Deus? Você sabe por que as pessoas não querem mudar? Você sabe por que as pessoas não querem viver um tempo novo na graça de Deus, de temor, de busca? É porque elas estão, primeiramente, qual foi o primeiro ponto que eu falei para vocês? Estão se distraindo, elas inventam desculpas e elas se depreciam. Elas não têm identidade. Quem perde a identidade, perde o lugar aonde está. Quantas pessoas acham, eu sou muito fraco, eu não consigo, eu não tenho estudo, eu não sei isso, eu não posso aquilo. Sempre se vê em pequeno, sempre se vê em nada. Existe uma outra situação que nós vemos muito forte também nos dias de hoje, que essa autodepreciação, ela nos afasta do centro da vontade de Deus através do medo. O medo tem atrapalhado muitos hoje de poder crescer. Sabe, se você tem uma ideia e você quer tocar essa ideia adiante, toca a ideia, faz a ideia acontecer. Se Deus te deu algo no teu coração, faça. Não fique, será? Eu tenho que pedir a liberação de alguém, eu tenho que ir lá perguntar se realmente é aquilo. Irmão, se Deus colocou no teu coração, faça. Se Deus falou para você assim, vai na igreja, vai na célula, sabe? Leia a Bíblia, faça desse jeito, ore dessa forma, caminhe dessa maneira. Mas será que eu estou certo? Será? Gente, Deus está te chamando. Deus está te cutucando. Pessoas que se sentem incapazes, elas vivem escondidas. Elas vivem escondidas. Hoje pela manhã eu assisti o Globo Rural, não sei se vocês assistiram também, mas eles mostraram um programa, um documentário que eles fizeram, de um grupo lá em Belo Horizonte, na região do Cerrado. Eles moram em vilarejos, em sítios, e eles colhem uma florzinha chamada Sempre Viva. Ela é uma plantinha seca que você tem em casa, ornamentando várias coisinhas suas, certo? E essas pessoas, elas sobem a serra, elas saem do sítio onde elas estão, elas sobem a serra para colher essas florzinhas. Elas dão o ano inteiro. E eles ficam lá, inclinados, todo dia, o dia inteiro, das 7 da manhã às 7 da noite, colhendo massinhos daquela florzinha seca. E eles vão e ficam no meio da serra, do cerrado, onde lá tem umas montanhas de pedras rochosas, e eles fazem casinhas para que eles não precisem ficar voltando para o sítio. Então eles ficam lá, eles fazem acampamentos nessas grutas. Então eles têm suas casas, todo mundo está lá colhendo, feliz da vida. Todas as pessoas que eles entrevistaram, todos tinham um sorriso no rosto, sabe por quê? Porque eles falaram assim, aqui nós temos valor, aqui nós fazemos e nós temos nossa casa, nós podemos trazer o que comer, nós temos o nosso dinheiro, nós vivemos felizes. Em nenhum momento a gente vê eles se depreciarem porque estão colhendo florzinhas. Eles não se sentiam incapazes porque moram no cerrado, num lugar seco, num lugar totalmente rochoso, onde não tem quase nada de vida. Mas eles encontraram um jeito de poder ter o seu sustento e de poder sustentar toda a sua casa. E em nenhum momento se sentiram enfraquecidos.
Nós moramos numa cidade grande, onde temos tudo na nossa mão, onde temos todas as coisas para poder produzir, mas nós nos sentimos incapazes, porque Deus não faz, porque Deus não me ouve, porque Deus me fez um fraco. Morar em Ponta Grossa, sendo pobre, nem rico eu fui para morar em Ponta Grossa. Podia morar em Los Angeles, em Nova York, podia morar em Beverly Hills, onde eu podia descer nas lojas e comprar bolsinha do Louis Vuitton e sapatinho de não sei quem. Que mania de ter essa grandeza que não existe, que é tudo uma fachada, e se deprecia com aquilo que Deus te deu, com aquilo que Deus fez de você. Um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Quantas vezes você se olha no espelho, eu estou muito gordo. Eu tô caindo a minha pelanca aqui, meu rosto. Depreciação. Eu falar com uma outra pessoa? Quantos anos você tem, Ana? Não fala. Mas eu podia conversar com a Ana e perguntar assim, Ana, o que você faz? Daí a Ana vai falar, você sabia, Ana, que eu não faço nada? Você sabia que o pastor não faz nada? Já estou dando uma informação. O pastor não faz nada. E ele não faz nada, ele não precisa fazer. E é rico. É assim que é para ser? Não. Nós precisamos aprender a dar valor, nós precisamos reconhecer, nós precisamos saber como estão as pessoas, nós precisamos ajudar, porque Deus quer me usar para abençoar uma Ana, uma Silvane, uma Viviane. Deus quer que você seja um instrumento para resgatar vidas e não ficar se olhando como um fracasso em tudo na sua vida. Pessoas que se escondem muitas vezes, sabe por que elas se depreciam? Porque elas se escondem atrás de traumas. Eu não tive um pai, não tive uma mãe. Eles falaram que eu ia ser pobre. Eles falaram que eu nunca ia crescer na vida. Isso são traumas. Até quando você vai viver com isso na sua vida? Até quando você vai se achar inferior a tudo? Deus não te criou para isso. Deus te levantou e te escolheu para andar no foco, para andar dentro do propósito dele. Para que ele seja o centro da sua vida. Não afaste ele porque você se sente tão fracassado. Isso é Satanás que lança na tua mente. Tem muito crente hoje, tem muita pessoa que vai na igreja que só assiste e não participa. Assiste o culto, não participa. Por exemplo, vamos cantar. Caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder. Sabe, uma música dessa é uma música de guerra, porque a gente está cantando, se o caminho de Deus é perfeito, a palavra de Deus tem poder, ele é aquele que está sustentando a nossa vida. Você tinha que estar ali. Temos vergonha de levantar os braços, porque, imagine se vão ver. Mas se eu te chamasse para vir aqui à frente, por quê? Porque estão me vendo. Não. Precisamos ser pessoas que vivam, que participem do que Deus tem para você. Não apenas pessoas que assistem. Amém? Você tem vivido a visão de Deus? Não fala amém. Você tem vivido a visão que Deus deu para você? Deus tem te dado algo e você tem vivido isso? Não responde para mim. E por último, eu queria colocar o texto de Malaquias, é o último livro lá do Velho Testamento, vai rapidinho lá. Malaquias, capítulo 1. E lá vai ele falar de oferta. Claro que não, gente. Nada a ver. Vou falar de Malaquias 1, versículos 6 até o 8. Olha só o que Deus fala aqui. Malaquias 1, versículos 6 a 8. O filho honra seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam de que maneira temos desprezado o teu nome?
trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim, ainda pergunto de que maneira te desonramos, ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Uma quarta situação que nos afasta da presença de Deus é o desrespeito. Diga, desrespeito. Que desrespeito, pastor? Desrespeito a Deus. Quando nós começamos a deixar Deus de ser honrado. E isto já aconteceu lá no Velho Testamento. Hoje nós vivemos assim. Para o Senhor qualquer coisa, mas para o irmão que eu gosto, para o irmão que é legal comigo, eu dou tudo para ele. Para aquela igreja eu quero dar o melhor. Para o Senhor eu dou o pior. O temor a Deus tem sido hoje algo tão pequeno, tão pequeno. A reverência a Deus tem sido tão mínima, tão mínima. Sabe quando a gente fala de reverência, nós vemos assim, ó, quantas pessoas hoje, e aqui, ó, nesse texto fala, pessoas que estavam indo para a igreja por ir. Eles estavam chegando lá e dando sacrifícios assim a Deus. A adoração deles era qualquer, eles iam de qualquer jeito, eles não estavam nem aí. E hoje nós estamos vivendo esse desrespeito nos nossos dias dentro da igreja. Todo mundo acha que essa coisa aqui chamada igreja é um clube. Todo mundo acha que a igreja é um lugar onde eu posso ir do jeito que eu quero. Porque eu sou livre. Não, queridos. Quando você vai numa secretaria de uma prefeitura ou de um governo do estado, você não pode ir de mini saia. Você não pode ir de calça lycra ou de calção de ciclista, né? Porque o calção de ciclista é para usar para o ciclismo, não é assim, Cássio? Você que anda direto de bicicleta. Agora, ele entra assim dentro do governo do estado? Não entra, sabe por quê? Você é barrado. Agora, dentro da igreja, eu posso vir de qualquer jeito. E eu, como pastor, tenho que ficar falando. Pastor, você não vai falar do fulano que andou assim? Você não vai falar do ciclano que anda assim? Eu não vou falar, sabe por quê? Porque todo mundo se ofende quando eu falo. Só que você não está entendendo que o desrespeito não é comigo e não é com você. A desonra é total a Deus. Você sabe por que andam desse jeito? Porque não tem presença de Deus na vida. E nós não podemos chegar e dizer assim, saia, vai para lá, vai para cá. Nós não fazemos acepção de pessoas porque Jesus não fez acepção de pessoas. Quando aquela mulher que chegaram acusando e levaram ela diante de Jesus com as pedras na mão, ó, pegamos ela pecando, adulterando de novo. O que você faz? E aí o que Jesus fala? Que quem não tem pecado, então que atire a primeira pedra. Se você não tem, joga a pedra nela. E a Bíblia fala que nenhum deles jogou a pedra, por quê? Porque todos eles tinham. Mas sabe, hoje, nos nossos dias, se você vem na casa do Senhor, se você vem participar de uma celebração, se você vai numa reunião de célula, se você vai em qualquer lugar, você vai, não por causa apenas das pessoas, mas eu vou para honrar o Senhor. Eu quero dar o meu melhor. Quando eu falo dar o meu melhor que eu dou é o meu coração, a minha atitude de adorador, de filho que ama a Deus. Deus não está se importando com a roupa com que eu venho. Deus não está preocupado com o chinelo, o tênis, o sapato que você está usando. Deus está preocupado com o nosso coração. Ele quer ver o nosso coração, a nossa vida diante dos pés dele. Quando eu conheço o Deus que eu sirvo, eu sei que ele vai ser honrado quando eu ando de uma forma correta. Quando eu me visto de uma forma correta. Quando eu coloco meu cabelinho de uma forma correta. Eu não faço porque a igreja manda. Eu faço porque eu vou honrar o nome do Senhor. Eu honro o nome do Senhor. Eu sei que vocês estão com calor no verão. Dá vontade de vir com tudo a regata, né? Eu quero vir com tudo livre. Eu sei que é assim. Vocês acham que eu não estou com calor? Todo mundo está com calor. Por que só você, maravilhosa, maravilhoso, tem que ser o especial? O nosso amor aqui é por Jesus Cristo.
Nosso respeito é pelo Senhor. Só que a palavra desrespeito tem operado na vida de inúmeros irmãos dentro da igreja. O desrespeito começa quando a presença de Deus não é rotina na nossa vida. Quando nós vemos o texto aqui, ó, Deus estava falando assim através do profeta. Vocês entregam oferta de animal aleijado, vocês entregam animal cego, tudo de qualquer jeito, vocês estão entregando assim, ó. Vocês estão indo diante da presença de Deus de qualquer jeito. Posso fazer uma comparação para os nossos dias? Vocês não se ofendem? Não? Ai, não vou nunca mais nessa igreja porque o pastor falou assim. Sabe como é que é as nossas ofertas aleijadas também? Nós também fazemos isso. Nós vamos lá e entre a nota de R$5 e de 50, sabe o que a gente faz? A gente oferta a de 5. Porque os 50 é para o lanche que eu vou fazer depois do culto. Isso é um exemplo. Não é que você vai fazer e eu não estou pedindo para você dar isso. Não confunda as coisas, tá? Mas sabe o que é? Em muitas ocasiões nós damos a pior, a pior, a pior. É o que o Senhor está falando nesse texto. Vocês estão trazendo ofertas de qualquer jeito. Mas quando o governador, se você for sentar com o governador, sabe o que você vai fazer? Você vai levar o melhor. Você vai entregar o melhor. E aí Deus está falando assim, viu? Ele é melhor que eu? É isso que Deus está falando. Ele que te dá tudo e eu não faço nada? É isso que o Senhor está falando. As pessoas começaram a desrespeitar a presença de Deus. O temor caiu por terra. Eles acham que Deus não vai fazer nada. Como que eu tenho tratado Deus na minha vida? Como você tem tratado Deus na sua vida? E o último ponto que eu queria dizer a vocês. Nós não podemos deixar de Deus ser o centro da nossa vida. Ele precisa voltar. Então, a distração, a desculpa, a depreciação e o desrespeito precisam sair da nossa vida. Amém? Esses 4 pontos precisam ser tirados da nossa vida. Porque eles estão atrapalhando de Deus estar no centro. E quando a gente fala de Deus estar no centro, ele precisa voltar. Qual foi? Vamos ver se você lembra. Qual foi o texto bíblico que nós iniciamos a mensagem de hoje? Mateus 6, 33. Busquem, pois, em primeiro lugar. Então o que Deus está falando? Volte a me deixar no centro. Aí ele põe uma vírgula. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus, ele não quer um espaço. Entenda aqui, ó. Deus não quer um espaço na sua vida. Deus quer ser o centro da sua vida. Vocês estão entendendo? Ele não quer assim, ó. Eu sou do Júnior. Eu tenho Júnior. Não. Ele quer estar no centro da vida do Júnior. E quando a gente fala de voltar a deixar Deus no centro, isso precisa acontecer todo dia. Todo dia, todo dia. Amanhã, preciso, Senhor, você é o primeiro lugar na minha vida. 7h da manhã, você está tomando teu café, assim, eu vou sair trabalhar. O Senhor é o centro da minha vida. Eu tenho que pagar a conta essa semana, Senhor, eu tenho contas enormes, eu tenho imposto para pagar, eu tenho isso e aquilo. O Senhor é o centro da minha vida, eu ainda não recebi, eu ainda não... Você pode ter tudo isso na tua cabeça, mas o Senhor é o centro da minha vida. Amém? Outra situação, quando Deus ele volta a ser o centro da nossa vida, ele reorganiza a nossa vida. Então, aonde estava tudo parcelado, bagunçado, Deus começa a pôr tudo em ordem. Deus começa a pôr a casa em ordem. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Deixa Ele ser o centro. Deixa Ele trabalhar no teu interior. Deixa Ele reorganizar a sua agenda. Sabe? Talvez você acorda às 6 da manhã e dorme à meia-noite. Olha quantas horas você está acordado. Não é possível que você não tenha um tempo para Deus.
Não é possível que você não lê a Bíblia. Será que você não pode diminuir as 5 horas, em média, que o brasileiro tem no celular, para ter um tempo com Deus? Essa é a média, viu? Estou falando baixo, porque ela é mais alta. Mas nós, brasileiros, somos o segundo país e vamos tomar daqui a pouco o primeiro lugar no mundo. Uau, que legal o Brasil em primeiro lugar. De uma vergonha internacional. O país que mais vive no celular no mundo. Estou chutando baixo, 5 horas. 5 horas no celular. Terminou o culto. Nossa, olha quanta mensagem. Meu Deus, o pastor fez eu perder. E o pastor está lendo as mensagens aqui, ó. E eu não posso. Será que a gente não pode reorganizar isso? Será que Deus não vai? Claro que Ele vai. E as disciplinas espirituais, como nós estamos buscando Deus, nosso tempo com Deus. Vocês sabem, eu fiz uma pesquisa recente que eu tenho que pregar 20 minutos cada domingo e cada terça-feira. 20 minutos. E eu não sei como é que eu vou fazer isso. Mas eu estou me preparando. Hoje eu não consegui. Mas é o tempo que todo mundo acha que uma mensagem chega na vida da pessoa. E além de eu falar em 20 minutos, eu tenho que falar super ligeiro, que nem em velocidade WhatsApp 2.0. Para que todo mundo entenda, sabe por quê? Porque hoje a gente só entende na velocidade 2.0 tudo que a gente faz. Você compreende, você sabe. Então, se eu fizer uma oração assim, gente, em nome de Jesus, Deus vai trabalhar, Deus vai fazer, Deus está operando e blá, 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 e Deus vai fazer muito mais, nós temos Santa Ceia hoje, e daqui a pouco nós temos que fazer, tem que ser tudo 2.0. Eu não sei como que eu vou fazer isso, mas eu vou ter que acelerar o meu jeito de falar, para que as pessoas possam receber a palavra, porque as pessoas não conseguem receber a palavra de uma maneira mais calma, natural. Vocês viram como é que é? Hoje vivemos isso. E Deus está falando para nós assim, calma, segura, povo, segura, calma, deixa eu falar, deixa eu trabalhar. Porque a distração, ela nos tira do centro de Deus. As desculpas, ela nos impede de ter o retorno da presença de Deus. A depreciação, ela nos enfraquece. O desrespeito a Deus esfria a nossa intimidade com Ele. Mas quando nós buscamos a presença de Deus, Ele restaura o nosso ser por completo. Por isso, nessa noite eu queria deixar essas palavras para vocês. Para que todos nós pudéssemos não apenas refletir, mas que pudéssemos mudar detalhes do nosso dia a dia. E eu queria convidá-los a ficar de pé, porque depois eu já vou convidar vocês para participarem da ceia. Todos vocês, gostaria que todos vocês pudessem participar conosco da Santa Ceia. Mas antes disso, eu queria pedir a você assim que pudesse analisar um pouquinho o teu coração. Analise o teu interior. Eu não falei aqui para machucar ou ferir algum de vocês, não, jamais foi a minha intenção e nunca é. Mas o que eu quero deixar aqui com vocês, essas palavras que eu recebi essa mensagem na quinta-feira na intercessão. Eu estava aqui junto com o pessoal orando e durante a intercessão Deus foi colocando os pontos para mim e eu fui escrevendo. Eu pegava o celular, estava na cadeira, eu escrevia ligeiro, colocava, daí eu orava e vinha de novo. E eu vi que a Rosângela estava dirigindo a oração, ela me viu fazendo isso. Depois eu falei assim, viu, eu não estava respondendo mensagem de ninguém. Eu estava apenas colocando os pontos que Deus colocou no meu coração para escrever. Eu recebi a mensagem na quinta-feira aqui, na intercessão. E hoje, quero dizer a vocês, foram alguns dias que eu fiquei pensativo em poder ministrar isso. Porque eu vejo assim muitas pessoas que poderiam se ofender com estas palavras e achar que eu estou falando diretamente com vocês, individual. Não estou. O que eu estou falando é algo geral. É algo que acontece em todos os lugares e tem afastado Deus do centro de suas vidas. E hoje eu queria pedir que você pudesse fechar os seus olhos e que você pudesse olhar para dentro de você e pudesse fazer as seguintes perguntas. Como que eu tenho tratado Deus? Deus está no centro da minha vida? Deus está sendo o Senhor da minha vida? Eu tenho vivido a visão que Deus me deu de servi-lo, de amar Ele, de estar diante do propósito dEle. Eu tenho me distraído facilmente. Eu tenho inventado desculpas
para não fazer a vontade de Deus, para não estar diante de Deus. Eu não sei o que você pensa ou o que está vindo no seu coração agora, mas gostaria muito que você pudesse ser muito franco como você é com Deus, de abrir seu coração, de falar para Ele assim: Deus, preciso muito de Ti. A Bíblia fala no livro de Colossenses, no capítulo 1, no versículo 18, que Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo Ele tenha a supremacia. O Senhor, Ele é o centro de tudo, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o cabeça do corpo da igreja, e Ele quer ver eu, você, todos nós, unidos para declarar a vitória, declarar que Ele é o Senhor da nossa vida, que Ele está no centro da nossa vida. E eu sei que o que eu falei para vocês hoje, talvez colocou você numa situação em que você ficou desconfortável. Mas eu não estou aqui colocando você nessa posição. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está falando com você, para que você possa ter um novo posicionamento na sua vida. Então, posicione-se. Fale para Ele. Olha, aqui está a minha vida. E eu quero muito deixar o Senhor no centro, buscar o Senhor em primeiro lugar, sempre. E depois as demais coisas vão sendo acrescentadas. E nós queremos, ó Pai, depois celebrar a Santa Ceia de uma maneira em que a gente lembra sempre o que você fez, Jesus, por nós. Mas antes disso, que eu possa falar para o Senhor: eu quero viver em um novo tempo com o Senhor. E eu não vou convidá-los para vir à frente, primeiramente, mas eu quero que você, num ato de fé com o Senhor, se você sente que algumas dessas áreas você quer e vai mudar, eu gostaria que você levantasse a sua mão onde você está. Você não vai sair do seu lugar. Você apenas vai levantar a sua mão e vai dizer assim: Senhor, eu estou aqui, ó. Você vai afirmar isso para Ele. Se você sente de hoje, algumas dessas áreas estão atrapalhando você de deixar Deus no centro, que você, num ato de fé, que você levante a sua mão onde você está. Eu não vou dizer amém, mas apenas levante a sua mão assim, dizendo: eu estou aqui, Senhor. Eu estou sendo visto pelo Senhor. Não tenha vergonha, porque ninguém está olhando para você. Eu sou uma pessoa que aceita, admita que você é uma pessoa que talvez se distraiu, é uma pessoa que teve desculpas com Deus, às vezes se depreciou muitas vezes, às vezes você desrespeitou Deus, eu não sei. Mas deixa a sua mão levantada assim. É você e Deus, não é comigo, não é com a igreja. É você falar assim: Deus, eu estou aqui. Eu sou esse homem, eu sou essa mulher, que a palavra hoje veio forte no meu coração. A palavra veio hoje impactando a minha vida. E eu quero me apresentar ao Senhor. Senhor, me perdoe. Fale para Ele assim: me perdoe, Senhor. Porque eu errei. Eu errei e deixei, Deus, que isso atrapalhasse a minha intimidade com o Senhor. Em alguns momentos eu até te busquei, em alguns momentos eu até conseguia ler a palavra, mas em outros momentos eu não queria estar perto de Ti. Eu não sei qual foi a tua sensação, o teu sentimento, mas que você possa falar para Ele. É a tua palavra, é o teu coração que está sendo expressado ao Senhor. E Ele está te ouvindo. Ele está te ouvindo. Ele é o teu Senhor. Ele é o teu Deus. E Ele está fazendo a obra na sua vida hoje. Eu não estou pedindo para você chegar para mim: pastor, eu quero agora fazer isso. Não, você não vai fazer nada comigo, não vai falar nada, não vai. Você simplesmente está falando primeiro com o Senhor. E deixa o Espírito Santo fazer o restante. Deixa Ele trabalhar no restante que precisa ser trabalhado no teu ser. Mas hoje o Senhor está te levantando, restaurando, como eu falei, porque quando Deus está no centro, Ele restaura. Ele está reorganizando. E fala assim: Pai, reorganiza a minha vida. Reorganiza, que eu possa ter um tempo com o Senhor. Que eu possa falar com o Senhor. Que eu possa ler a Tua palavra. Que eu possa ter aqueles momentos que eu sempre tive, de escutar música,
Sei lá, o jeito que você tem. Cada um tem a sua particularidade. Eu não quero aqui pôr uma regra para você buscar Deus. Mas eu creio que cada um de nós tem um jeito de buscar o Senhor. Mas que seja mais intenso, que você tenha tempo para isso. Que você coloque na tua vida esse momento a sós com o Senhor. Espírito Santo, eu sei que estás aqui. E eu sei que você está trabalhando em cada um de nós. E o teu Espírito, ele paira sobre cada um de nós. Senhor, nós queremos viver essa intimidade contigo. Trabalha em cada um de nós. E eu repreendo da tua vida, amado, amada de Deus, toda acusação que Satanás vier aos teus ouvidos, se ele vai usar pessoas, situações, eu repreendo em nome de Jesus da tua vida. E dizer para você, você tem autoridade do nome de Jesus sobre a tua vida, para declarar e falar para ele, você não tem autoridade para falar comigo. Você não pode me acusar, porque o Senhor Jesus me purificou. O Senhor Jesus está sobre a minha vida. E o Senhor Jesus está tratando todo o meu ser a cada dia. Em nome de Jesus, não seja um ato que você está fazendo aqui agora apenas, mas que toda a história da sua vida neste ano comece a mudar pela tua posição, pelo teu posicionamento de deixar Cristo no centro de tudo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode abaixar sua mão. E nesse tempo agora, eu quero convidar todos vocês a participar da Santa Ceia. Gostaria que vocês viessem aqui à frente, pegassem o pão, o cálice, retornassem para o lugar, esperasse todo mundo receber a ceia e depois juntos nós vamos celebrar esse momento, ok? Então eu quero pedir aos irmãos que estão nas laterais aqui, viesse aqui à frente já, podem sair do seu lugar, vem rapidamente. Isso, logo depois o pessoal que está sentado na parte central já vem junto. Pode vir, queridos, pode vir. Cássio, puxa o povo, isso. E assim você pode vir pegando os elementos da Santa Ceia, que esse é um tempo em que o Senhor nos dá para ser vivido de uma maneira muito especial, muito clara. A Bíblia fala em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 23 em diante, diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, ele partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. E da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. E hoje o Senhor fala para nós: filhos, aqui estamos para celebrar um tempo especial. Um tempo onde nós nos rendemos aos pés do Senhor Jesus. E dizemos: Senhor, aqui está o meu coração, aqui está a minha vida. E eu quero lembrar sempre do que o Senhor fez e faz em meu ser. E nesse tempo, nós queremos entregar esta ceia ao Senhor. Feche os seus olhos. E que você pudesse dizer assim: Jesus, eu fico muito feliz de saber que o Senhor se entregou pela minha vida. E você sabe que o pão representa o corpo dele, que o suco da uva representa o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. Que você possa dizer assim: eu sei que você está vivo em minha vida. Sei que você está agindo dentro do meu ser. E nesse tempo, que a tua glória, que a tua graça estejam presentes sobre a minha vida. E gostaria que você agora pudesse agradecer a Jesus pelo que ele fez por você. Fala as tuas palavras para ele, dizendo: Senhor, obrigado. E talvez você tenha muitas palavras a agradecer a ele. Fala para ele nesse tempo. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua bondade. Obrigado pelo seu amor. Obrigado, Deus, porque você entregou a maior oferta de amor que a humanidade poderia receber, que foi a entrega do seu Filho na cruz do Calvário, para que hoje nós pudéssemos aqui ter vida e saber que a nossa vida eterna
porque Cristo se colocou naquela cruz para que hoje houvesse salvação em cada um de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. E eu convido você, igreja, a comer o pão e depois beber o cálice em memória do Senhor Jesus. Faça isso em memória do Senhor. Você pode deixar os copinhos na cadeira. E nesse mesmo espírito de adoração que estamos tendo, eu queria pedir a você que pudesse também preparar uma oferta ao Senhor. Nós vemos a oferta de Deus dada à humanidade através de Jesus Cristo, quando Ele se doou. E nós temos também a nossa oferta para poder entregar ao Senhor hoje. Nossos dízimos, nossas primícias. Vocês têm os envelopes nas cadeiras, caso queiram usar. Você tem a chave Pix aqui atrás, que lhe ajuda também a poder ofertar nessa noite. Que você pudesse dizer assim: Senhor, é com muita alegria no meu coração que eu venho na tua casa para celebrar, adorar e lhe agradecer por tudo que o Senhor fez e faz na minha vida. Que seja sempre assim, em cada dia, em cada momento, e que eu possa sempre me entregar aos teus pés. E que em nome de Jesus o Senhor receba essas ofertas. Amém? Se você tem a tua oferta aqui nos envelopes, você pode vir aqui à frente, lança ela aqui no altar, enquanto vocês também preparam a chave Pix. E gostaria de chamar o Murilo, a Bruna, o Isaac, a Nicole, que viesse aqui à frente rapidinho. A pastora também. Ligeirinho, pode ir tocando, Márcio. Amém. Porque eu chamei eles na luz, fiquem na luz aqui, queridos, isso fica mais fácil. Durante os 2 últimos anos, ou foi só 2, né? Acho que 2. Durante os 2 últimos anos, a pastora esteve na frente do trabalho com a rede de jovens da nossa igreja. E ela fez um novo trabalho, ela remodelou algumas áreas com jovens, alguns deles trabalhando em célula. Descobrimos alguns novos líderes de célula que estão com as suas células em atividades do ano passado, vão estar nesse ano. E nós estivemos num encontro com eles, com os 4, e nós entendemos por direção de Deus, a pastora recebeu essa direção, houve paz no nosso coração como liderança, de colocar os 4 na liderança. Por quê? Porque eles estão trabalhando com as células. O Murilo e a Bruna estão com as células dos jovens maduros, que vai mudar esse nome esse ano, porque eles amam esse nome, né? Mas são jovens mais velhos, são jovens mais experientes, casados e tal, que participam dessa célula. E os jovens solteiros, com os adolescentes novos que estão chegando na rede de jovens, estão sendo cuidados pelo Isaac e pela Nicole. E a gente viu o trabalho deles crescer, está andando devagarzinho, é assim que começa. E graças a Deus a gente viu um romper do Senhor. E quando a pastora trouxe essa direção, nós passamos para eles, e foi uma das primeiras coisas que eles falaram: não, nós queremos, nós vamos fazer, estamos juntos e vamos caminhar desta forma. Então nós queremos apresentá-los à igreja, né? Nós vamos estar como pastores, cuidando deles, cobrindo eles, ouvindo eles, participando de tudo junto, mas eles estão agora na liderança da rede de jovens, vão continuar com os mesmos trabalhos, mas agora a rede vai estar sendo conduzida de uma maneira diferente com eles. E nós queremos, como igreja, apresentar eles a vocês, mas também abençoá-los, para que este ano seja um ano em que nossa rede de jovens venha romper, né? Que Deus faça grandes obras através dos jovens, e eu creio que vai fazer, porque Deus
tem chamado, tem escolhido e tem preparado jovens para chegar a essa igreja, para ser bênção nessa cidade. Então nós queremos abençoá-los nessa noite. E eu até vou pedir isso à pastora, para que ela possa abençoá-los. Diego, pode abrir esse microfone aqui, fazendo favor, para que a pastora possa orar e abençoar. Gostaria que a igreja pudesse também orar junto, ok? Foi muito bom quando nós conversamos. A gente comentou com eles de um projeto que a gente viu no Rio Grande do Sul, e eu só havia comentado algumas coisas, não que a gente vá poder fazer já, mas eu vi como os olhos brilharam quando eu comentei, não, que legal, imagina se a gente tivesse isso para os nossos jovens, para os nossos adolescentes. Os olhos brilharam porque querem ganhar vidas, querem ganhar almas. E num dia de oração, porque a gente sempre estava procurando um líder para a rede de jovens. Um líder. E um dia em oração, Deus falou bem claro. São 4. São 4 líderes. E são 4 porque vai vir muitos. Amém? E eu creio assim, e fiquei muito feliz quando logo eles se posicionaram. A gente só começou a falar um pouco, eles, não, nós vamos. Então vocês aceitaram esse chamado. O chamado de conduzir a rede de jovens não é só uma célula. É muito maior a responsabilidade, muito maior o testemunho que vocês vão precisar dar. Mas nesse tempo que eu acompanhei vocês, eu pude ver o testemunho de vocês, a vida de vocês, o exemplo de vocês. Vocês se separaram para Deus. Vocês vivem em santidade, em busca. E eu sei que Deus vai abençoar muito a rede de jovens e de adolescentes, com vocês liderando. Amém? Pai, eu coloco a vida, Senhor Jesus, do Murilo, da Bruna, da Nicole e do Isaac na tua presença. Que o Senhor os abençoe, ó Pai. Que o Senhor traga sabedoria, direção, criatividade, Senhor. Nós queremos, como igreja, ter muitos jovens neste lugar, Senhor. E esses jovens, ó Pai, se dispuseram, disseram, Senhor, a Ti, eis-me aqui, Senhor. Estou pronto a trabalhar, a servir, a fazer. Talvez eles, Senhor Jesus, vão precisar dedicar muito tempo, às vezes abrir mão dos seus próprios interesses, ó Pai, para poder servir, para poder fazer, para poder, Senhor Jesus, criar novas ideias, trazer, Senhor Jesus, aos sábados, algo diferente aos jovens, ó Pai. Que o Senhor realmente os use, enche com o Teu Espírito Santo, que o Senhor os capacite, que o Senhor derrame a autoridade, ó Pai, do Teu nome sobre a vida deles, que eles tenham autoridade no nome de Jesus, Senhor Jesus, para liderar, Senhor Jesus. Nós os abençoamos, ó Pai, e que a Tua unção venha sobre eles, ó Pai, o Teu mover venha sobre eles, ó Pai, e com o romper do Senhor, ó Deus, aconteça no meio da nossa igreja, através dos jovens e adolescentes, ó Pai, que possamos ver grandes coisas acontecerem neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. E sobre você, igreja, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. E uma semana cheia da presença do Espírito Santo. E é assim que nós oramos, gratos no nome de Jesus. Quem concorda diz? Amém e amém. Convidando vocês, terça-feira, às 20h, nós temos culto aqui na igreja, tá bom? Deus te abençoe. Vão na paz do Senhor, queridos. Ok. Domingo que vem tem cantina de esfirra aqui na igreja, tá bom? Vocês podem